Bom, começamos mais um Guarulhos S.A. e hoje estamos recebendo aqui alguém que entende do assunto que a gente está falando, que como foi feita a contratação, como avaliar essa obra da Câmara Municipal de Guarulhos, que tem gerado tanta polêmica, né? O presidente Martello paralisou a obra, além disso, ele cancelou a licitação de mais 20 milhões que seriam gastos, uma licitação que foi feita no apagar das luzes do ano passado, dia 30 de dezembro, e é óbvio que tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, sobre a legalidade da paralisação, se é certo, se é errado, saber exatamente o que fazer daqui para frente, né? Para isso, a gente foi procurar o que tem de melhor no mercado, né, de direito, que é alguém que entenda de direito público, principalmente, né, dos contratos da administração. Nós tivemos a grata satisfação, né, temos a grata satisfação de estar recebendo hoje aqui Alexandre Zeituni, meu amigo querido, que além de professor da FIG Unimesp, autor de livros que eu já vou falar já, a respeito do assunto que nós vamos debater nesse programa, e que tem todo o nosso carinho e a nossa admiração pelo trabalho que faz à frente, não só como mestre, porque é mestre, né? Não é professor, não, é professor, mas é mestre também. É professor de Direito da FIG, dá aula a respeito disso, autor de livros a respeito desse assunto. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui hoje. Ô Maurício, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Venho acompanhando Guarulhos S.A., que você, além de ser um amigo especial, você é uma pessoa que realmente, como repórter investigativo, eu já falei isso, falo para você, falo para muita gente, você é um dos melhores que eu conheço. Você vai a fundo dos temas, você é um pesquisador, vai buscar informação. Fico muito feliz de poder contribuir um pouco com essa reflexão, esse pensamento, para que a gente encontre um caminho que seja bom para todos, não é? E contribuir com o melhor para a nossa cidade que amamos tanto. Eu quero deixar bem claro que, na verdade, Guarulhos é uma bolha, tem uma bolha, né, de Guarulhos, principalmente quando a gente fala do poder público, da classe política. Então a gente está aqui com um camarada que aliás, foi vice-prefeito do Guti, que depois teve lá um arranca-rabo lá. De Guarulhos, né? Eu não fui do Guti, eu fui de Guarulhos. De Guarulhos, com o Guti, né? E eu tive a possibilidade, lembra que estavam cogitando da possibilidade de ser eu o vice do Guti. Sim. Ainda bem que não fui eu. E aí, eu lembro até hoje que estava um impasse e eu encontrei vocês no lançamento do livro que ele fez um livro sobre eleições, advogado, que ele fez o lançamento lá no Shopping Maia. É verdade. E aí eu peguei vocês dois e falei assim, olha... Eu era candidato a prefeito, isso. Candidato a prefeito. Falei, tá aqui, ó, vocês dois, por vocês... as eleições. Falei, tá aqui vocês dois, ó, dois jovens, Guti, você é solteiro, ele é casado, ele tem filho, você não tem, junta os dois aqui, você deu um discurso para ele, porque ele não tinha discurso, você trouxe o discurso da rede para a campanha dele, né? Então, cara, e foi vitoriosa essa chapa, e eu tenho a grande satisfação de continuar seu amigo. Sim. Né? Do outro não. Então, mas, infelizmente. Mas eu estou falando isso por quê? Porque a política de Guarulhos é uma bolha. Então, tudo que a gente está falando aqui, tem gente falando assim, pô, o Maurício tá o quê? O que ele tem com o Martello? Não tem nada. Muita gente sabe, o Martello sabe disso. A gente tem uma relação, já falei que eu e o Martello temos uma relação estranha, né, de amor e ódio. Então não é coisa de um ligar para o outro, combinar, nada, não existe nada disso. E eu também não tenho nada contra o Ticiano, que eu acho um cara bacana. Mas eu não tenho nada contra a figura pessoal, a pessoa do Ticiano. Mas os erros que eu encontrei lá, que eu apontei e que depois de vários questionamentos de muita gente levaram a identificar o que foi feito lá, pega o presidente da Câmara, que é o Ticiano. Do mesmo jeito que eu tive relação com ele, política, de trabalho, de amigo, de tomar cerveja, de almoçar, o Alexandre Zeituni também tem. Nós não estamos aqui para sacrificar ninguém. A gente está aqui para falar que se alguém fez alguma coisa errada, se alguém tomou decisão errada, tem que se virar para acertar.
Então, antes de começar a falar disso, então não tem nada contra ninguém. A gente só tem a favor, como ele disse, de Guarulhos. Porque é a nossa grana. Né, Zeytuni? É isso mesmo. É o nosso dinheiro. Nós temos que vigiar, prestigiar os nossos recursos. E a cidade é poderosíssima, diferente do que muitos falam, que o cobertor é curto. Tem vereadores aí que falam, o cobertor é curto, prefeitos que falam. Isso é uma falácia, uma mentira. Eu tive lá e não falta dinheiro. Existem contratos temerários. Na minha época, e foi um escândalo, e talvez isso tenha sido um dos grandes motivos do rompimento. Eu cortei mais de 120 milhões de reais em 100 dias na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, porque eram temerários. E esse dinheiro nós colocamos na ponta aonde o prefeito Guti fez alguma coisa, que era o Educa Mais, que é esticando o horário das crianças, o uniforme de inverno. Na minha época, eu entreguei os materiais didáticos de educação para as crianças na reunião de pais e mestres, antes de começar a aula, no segundo mês, que foi em fevereiro. E os uniformes em março, um pouquinho em abril. Porque nós realmente forçamos a barra, porque tem que entregar. As crianças... E sabe o que as crianças pediam para nós? Falavam, eu quero comer um lanche gostoso, eu quero uma roupa quentinha. Eu lembro que você falava para mim que te emocionava quando as crianças falavam, tio, eu quero um agasalho quentinho. Quentinho. Porque o uniforme anterior não aquecia. Não, daí nós fizemos aquela jaquetona. A Maristela, até minha esposa, ajudou na concepção do designer, junto com a nossa equipe toda, e foram incríveis. A Secretaria de Educação é incrível, só que tá com um colapso. A gente ia zerar a fila da creche no primeiro ano, pegamos com 11.500 crianças fora da creche. Quando houve o rompimento com o Guti, só faltavam 3 mil, eu tinha dinheiro para contratar mais 10 mil vagas, porque eu sabia que na hora que zerasse ia vir demanda, porque sobrava dinheiro. Quando você é reto na sua concepção, não estou falando de acertar tudo, eu estou falando de ser reto na concepção. E hoje eu venho aqui, fiquei feliz de você me procurar, né? Não sei se eu mereço todos esses elogios que você está colocando, mas no sentido de contribuir na questão técnica, porque minha vida é o estudo do direito, em especial as questões do direito público, onde eu tenho duas obras do Zeytuni. Manual sobre os contratos da administração pública, né? Lei 14.133 de 21, né? Deixa eu ver como é que dá. Dá para deixar aqui assim? Aparece aí, Camila? Sim. Dá para ver. E esse que é o manual sobre a nova lei de licitações e contratos públicos. Um é focado, eu fiz em 2 obras, porque um é o processo licitatório e outro são os contratos da administração pública aqui. A gente que tem experiência nisso sabe que cada um tem que ficar em um lugar. Porque as licitações, por exemplo, aqui em Guarulhos, as licitações são na fazenda, mas a execução dos contratos são nas secretarias. Então a educação tem que tocar o seu contrato, a saúde tocar o seu contrato, assistência social ter o seu contrato, habitação os seus contratos. Então a gente dividiu para ser mais, como eu coloquei, é um manual. Manuais que eu trabalho em sala de aula, na verdade, e na experiência que a gente teve no dia a dia. Eu ordenei mais de R$1 bilhão, já fui diretor de Câmara, já assessor parlamentar. Você lançou quando esses livros? Esses livros o ano passado. Um eu acho que o ano retrasado, o outro o ano passado. Você puder ter autografado, eu não vou perder a piada. Você puder ter autografado os dois e mandado pro Ticinho. Ele é um bom amigo, mas eu venho aqui para te responder. Na verdade, você me mandou até, eu dei uma olhada, não tive tempo. Não o que eu vou tentar contribuir na questão técnica jurídica, dentro de perguntas específicas. Você é um repórter investigativo fantástico, sabe o que está fazendo. Eu vi me chamou muita atenção porque eu vi o teu podcast, né, isso, o teu podcast é incrível,
a tua condução, a clareza que você passa as mensagens, e tem equívocos, não é? O que a gente tem que deixar muito claro também é que, lógico, isso existe um devido processo legal para ser implementado, mas as responsabilidades às vezes vêm muito depois e tem que ser Zeituni, eu acredito o seguinte, eu sou jornalista, eu estou aqui, eu estou fazendo o meu trabalho, eu tenho que zelar pela minha credibilidade. Se eu cometer deslize e errar, eu vou ter que pagar o preço. A gente paga o preço pelo erro, né? Antes da gente entrar no assunto, né? A gente já falou dos livros, falou de um de outro, trocamos elogios, né? Que é tão difícil, né? As pessoas elogiarem, todo mundo gosta da crítica e é difícil elogiar. E eu tenho isso, sempre tive. Eu elogio quando precisa, faço a crítica e nem sempre o fato de eu criticar significa que o outro lado esteja errado. Só é um ponto de vista diferente. Antes de começar, eu vou pedir para a Camila, para ela soltar o vídeo, está na cena 4. Pode pôr o corte aí, que acompanha esse vídeo. Estamos aqui na Vila Fátima, Vila Barros, perdão, na rua Diamante, Eugênio Diamante, próximo do numeral 493, essa árvore de grande proporção, né? Já tem vários pedidos na prefeitura, aí o pessoal vem aqui e diz que não pode tirar a árvore, que a árvore está sadia, dá uma olhada. Bom, tirou. O Cássio, esse vídeo, não era tirar, mas tudo bem. O sinal não era bem esse, mas tudo bem. Esse vídeo que você viu, vê se dá para cortar de novo para ele. Aí, dá. Eu vou estar falando junto com o Cássio. Estamos aqui na Vila Fátima. Ele está falando e eu estou falando também. Vila Barros, mas perdão. É o... Na rua... No final eu vou falar. Deixa rolar até o fim. Tem 3 minutos o vídeo. Eugênio Diamante, próximo do numeral 493, essa árvore de grande proporção, né? Já tem vários pedidos na prefeitura, aí o pessoal vem aqui e diz que não pode tirar a árvore, que a árvore está sadia, dá uma olhada. Aí tá aqui, ó. Tá? Olha aí, o pessoal, a moradora tá lá dentro, ó. Tá? Tá ali, ó. Fio de alta tensão. Ó, o carro danificou tudo. A casa da mulher, a moradora tá ali apavorada. Aí chamamos o corpo de bombeiro, não veio, ok? Ambulância, ninguém. Temos pedido aqui também, tá? O morador informa que tem pedido. Pronto, agora já deu, agora pode cortar. Não vou deixar até o final, senão vai ficar comprido, mas na segunda-feira a gente teve aquelas fortes chuvas, né? Ontem eu fiz o programa que está disponível, tá lá no nosso canal, falando a respeito da problemática, né, dos córregos, dos Cubas, do Cavalo e tal. Todos os córregos que atravessam a Antônio de Souza ou a Tancredo Neves, a Dutra, a lateral da Dutra, para chegar no Rio Tietê. E a gente não tem nem o trabalho de desassoreamento da tubulação e está canalizando, fazendo de qualquer jeito, muros de empresas rente às margens desses córregos, que é óbvio que a água volta, né? O volume maior, velocidade maior, vai acontecer o que há anos não acontecia, de alagar os pontos que alagaram ali. Tem gente que não acredita ainda que debaixo da Paulo Facini tem um córrego. Ali existia um córrego. Eu sou velho. Ali tinha um córrego. Não é isso, Zeituni? Sem dúvida. Eu morava ali. Agora, o que acontece? A água tem que sair por algum lugar. Se não cabe ali no tubo, naquele cano, naquela galeria que está debaixo do que a gente está vendo da terra, vai voltar a água. E é o que aconteceu. O que aconteceu aí eu comecei minha carreira já tendo problema na administração, isso aí na época do Pascoal Tomeu, até um pouco antes, do Oswaldo de Carlos. Plantio de árvores, né? E aí planta a árvore, deixa lá, fica cheio de guerigueri que para o morador fazer uma poda ou pedir uma remoção que está arrebentando o muro da casa, não pode, porque plantaram árvores erradas, árvores que em vez de a raiz ir para baixo, ela vai para a lateral e arrebenta tudo. E aí
a Secretaria do Meio Ambiente não faz o dever de casa, não tem a identificação dessas árvores, e essa árvore aí com 3, 4 pedidos de remoção, não, a árvore está boa, a árvore está boa, tá bom, e agora? Quebrou muro, quebrou carro, quebrou tudo, quem vai pagar? Quem vai indenizar? Ah, cabe ação. Putz, meu, depender de ganhar uma ação dessa, velho, esquece. O prejuízo está aí, está dado, não dá nem para culpar o Lucas, mas dá para culpar o vice-prefeito dele. Porque você, Tiago, você era o secretário de Meio Ambiente do Guti. Você fez o que lá? Fez nada, né, cara? Você estava lá o quê? Para assinar autorização, que é o que interessa, né? Assinar autorização para a empresa, tal, aí interessa. Ver multa, encher o saco dos outros, isso interessa. Agora, o seu dever de casa, você não fez. Hoje você é vice-prefeito, quem sabe você faça? Quando você era vice-prefeito do Guti, você deixou as praças todas sujas e serviços como esse aí, ó. Serviu para nada. Serviu para nada. Nem você, nem seus antecessores. Eu estou falando desde o começo da minha carreira, 40 anos, que Guarulhos tem esse problema do sacrifício da população em pedir para que se remova uma árvore que está em más condições e quando vem a chuva, vem o vento, cai. E ele lá mostrou que tem outra árvore ali na frente, na mesma rua, Eugênio Diamante, outra árvore que também vai acontecer a mesma coisa. Mas vocês não estão nem aí, né? Não vão pagar mesmo. Dane-se. Dane-se as pessoas. Aqui para as pessoas, não é isso? Olha, dá raiva, viu? Dá raiva. E raiva não é um sentimento de ódio, é um sentimento natural. A gente está aqui, o ser humano está aqui até hoje por causa da raiva. Né? Porque senão era o mais provável da gente não existir. E nós estamos vivendo uma emergência climática. E a gente vem falando isso há muito tempo. Há muito tempo. Guarulhos, ele tem uma dívida histórica aqui também. 1/3 do nosso território é área de APPs, né? Sim. Nós temos a nossa Mata Atlântica aqui, que é lesionada todos os dias, para não falar outra coisa pior. Infelizmente, não existe um plano emergencial, um plano climático, um plano de ocupação e uso de solo coerente com o tamanho da nossa cidade. É triste, isso seria necessário no primeiro dia do novo mandato, porque no passado aprovou até aterro na APP. Sim. É uma brincadeira, né? É isso, e esses são os motivos também de nosso rompimento. Mas de um decreto de emergência climática com uma intervenção robusta, em especial nos pontos de alagamento, gente morrendo, gente perdendo tudo, a cidade em colapso, e vai piorar. Porque eles não têm responsabilidade em fazer algo sistematizado. Eles vão fazer paliativos. E eu vejo até algumas intervenções de fiscalização, mas não na causa, no efeito. Sim. Apenas no efeito. Deu problema, vamos lá entregar a cesta básica. Tudo bem, tem aí que faz entregar. videozinho. É para lacrar. Só para lacrar. Zeytuni, a verdade é assim. Infelizmente. Eu não vou... Agora, se não... Isso tinha que começar na Câmara dos Vereadores, porque o Executivo, infelizmente, não tem essa compreensão. E é uma questão de compreensão de mundo. A gente vem falando há muito tempo, só que nós somos os ecochatos, né? Nós somos os verdinho besta. Tá aí, colapso na nossa cidade, no nosso estado, no país e no planeta. Uma pena. Infelizmente. Bom, obrigado mais uma vez ao Cássio Félix. Isso daí que você viu o vídeo dele é mais ou menos o que vai ser nas semanas que estão por vir aí o Guarulhos SA. Eu vou ficar aqui falando e vocês vão me mandando tudo isso. Eu vou estar na rua o tempo inteiro e a gente vai fazer um programa juntos. Porque se a gente tem uma sociedade é feita de sócios, somos sócios nessa empresa chamada Guarulhos. Guarulhos SA. Interessante isso. Gostou da ideia? Muito boa. Então vamos lá. Zeytuni, você como professor, você como mestre, você como alguém que é autor de livros que fala a respeito da lei de licitações, contratos e tal. Nós tivemos o quê? Uma obra que foi contratada pela Câmara, né, pelo vereador Tiziano, quando presidente, que mesmo com parecer dos procuradores da Câmara dizendo, olha, não é dispensável a licitação. Mas a CDHU tem a ver com o Estado e tal, contrataram sem licitação. No seu entendimento,
deveria ter sido feita a licitação? Então, o que eu vou falar são em tese, porque eu não conheço profundamente o processo, mas obras públicas só se faz contratação direta em exceções. Em exceções com determinação legal. Não é o caso de uma obra nessa monta, que tem que ter o seu termo de referência, na verdade, o seu estudo preliminar, para ser feito um termo de referência, que me parece que está até citado no parecer de 2 profissionais que eu conheço muito, profissionais de altíssimo gabarito, né? O Jorge Marques e o Manzoli. E o Manzoli. Abraço para os dois. O Manzoli é uma das pessoas que mais conhece a legislação urbanística da cidade. E o Jorge Marques é um perito, inclusive, perito do próprio juízo. E já trabalhei com os dois em atividades outras, mas já trabalhei com os dois, conheço bem eles, são profissionais de altíssimo quilate. Não li profundamente, mas passei os olhos, vi que existem gravíssimos problemas. Primeiro problema... Se o procurador está lá e fala para você que é presidente, fala, tem que contratar com licitação. Não vale a pena dispensar, por quê? Porque dispensar essa licitação não está demonstrando aqui a vantajosidade. É isso. Você como presidente, você acataria o procurador ou você ia estar... O parecer jurídico, as pessoas acham que é opinativo. E depois de ele produzido, ele passa a ser um documento oficial. E um documento oficial que não investe este parecer da sua determinação específica, mas investe a pessoa desta determinação de conduzir a devida justificativa para não acompanhá-lo. E isso... me parece que dentro do parecer que você me mandou não existe. Existem alguns outros problemas também. Me parece que essa contratação foi feita em 2023. Isso. Pela 8666, que é a legislação que não existe mais, que agora é a 1433, que eu tenho essas 2 obras. Que basicamente foi uma evolução dessa nova lei, usando as jurisprudências dos tribunais de contas, as experiências e inovações para a construção de novos pareceres. E a estruturação desse processo é uma estruturação em que o termo de referência, desde os estudos preliminares até o termo de referência, me parece que foi conduzido para que a obra estivesse em regularidade. E desde o início, desde as licenças, que são motivos, inclusive, para rescisão contratual, tem previsão na própria legislação e deve ter no edital também. Porque uma coisa é contratar de forma irregular, vai. Não, a contratação e depois a realização. E aí você começa a obra. Obras que eu tenho. Então, aí você começa a obra sem nenhuma autorização. Então, vamos falar primeiro da licitação. A licitação, primeiro de tudo, só se faz contratação direta por previsão legal ou motivos de exceção. Ou seja, é exceção da exceção. O resto é só por modelo licitatório. Segundo, ela tem uma parte interna que começa desde dos seus estudos preliminares até o termo de referência, em que você tem que munir de documentos necessários para maior transparência, em que pese ainda não ser público o processo. Ele começa a sua publicização depois do edital, se houvesse um edital. Mas a verdade é que houve uma proposta da CDHU. E pior, dentro, eu até não compreendi bem, porque eu vim vindo para cá, eu dei uma olhada, 10, 15 minutos naquele... me parece que quem foi o contratante foi a CDHU. Sim. E quem foi o realizador é uma outra empresa. Eu falo nessas obras do intuito personae do contrato, se não é fraude ao contrato de licitação. E pior, se não foi feita uma licitação, o processo licitatório foi a dispensa. Porque houve uma licitação, mas com dispensa. Ela tem
previsões na 8666, no 24, 25, aqui é o 70, 71 da nova legislação, ela tem previsões específicas e tem um controle ainda mais rígido, diferente do que as pessoas acham. Entre eles, os orçamentos prévios, análise prévia de orçamentária. Vou entrar nessa daí, porque, na verdade, até para a gente falar, que não tem isso no relatório, e eu também não falei, porque eu estava tentando entender que raios estão fazendo, qual o objetivo, né, de se fazer isso. Eles estavam pensando em espaços para ter lá um espaço que atender, ficar disponível para a Sabesp, para a instalação de um fácil. Isso é função do Legislativo? Então, construir espaços para a Prefeitura colocar um fácil na região? Então, aí a gente vem falar de divisões de poderes. Isso, na verdade, tem que ser um debate interno que pode, dentro da sua concepção de cidadania, até ser atribuído, mas não pela mesa diretora, mas por todos os vereadores, através de projeto de lei e tudo mais. Porque isso abarca outros objetivos, porque o Legislativo ele tem previsão constitucional. A previsão é constitucional, no 29 e no 30 da Constituição Municipal. Além do seu... das legislações municipais, mas eu estou falando de Constituição Federal. Competência é fiscalizar e legislar. Estas são as competências. Não inventar uma moda dessa, né? Pode até a fim de uma concepção de justificativa, mas ser feito através de um projeto de lei de objetivos da ocupação do espaço público para uma prestação de serviço de cidadania. E aí teria que ter um termo com a prefeitura. É algo estruturado. Não é constrói depois na lei que faz. Audiências públicas, sim, autorização municipal, porque o poder emana do povo, artigo 1º, parágrafo único. E mais, ele é feito, os vereadores, o presidente da Câmara e o prefeito, o governador, assim, eles fazem a gestão desse poder que não é deles. Por isso que nós não somos regidos pelo princípio da legalidade pura e simples, do artigo 5º, parágrafo 2º, que nós só somos obrigados a fazer ou deixar de fazer perante lei, mas pelo artigo 37, pela estrita legalidade, só o que a lei nos deixar fazer. Então, é uma concepção muito maior. O processo licitatório, que a sua legislação é competência federal. Agora, lá naquele processo, eu tenho muitas dúvidas, porque foi feito em 23, mas primeiro na verdade, até 30 de dezembro de 23, porque houve prorrogações, poderia trabalhar com as duas legislações. A partir dessa data, não. Mas a obra começou, e eu não sei se houve um desvio de finalidade ou não, só em 24. Então foi contratado em 23 pelo CDHU e foi operado só um ano depois e por uma outra empresa, por um consórcio que nasceu. Eu vi uma constituição de uma personalidade jurídica em julho de 24. Eu realmente, aqui nessas obras, eu falo do intuito personae, da contratação, para não haver fraude. Você ganha a licitação e a Camila faz a obra. Aliás, tem uma terceirização ainda de um outro serviço com relação aos blocos. Você falou dos preços, né? Preços e de quem executou. Quem executa a obra? Já está errado aí também. Mas aí você pega, por exemplo, os preços. A única tabela apresentada foi a tabela da própria CDHU. Então, não tem comparativo de outros preços. E pior ainda. Isso é no processo licitatório, não poderia ser contratado. Porque eu não estava entendendo o lance das estacas, e o Jorge me explicou. O projeto falava numa estaca de 30 centímetros de diâmetro, né, que vai fazer o buraco, aquela de hélice, né? Sim. Sabe, que parece um parafuso. Então eles iam fazer com uma estaca de 35 centímetros e até a estaca lá para poder fazer o negócio, com uma capacidade de 30 toneladas. Eles alteraram, sem que o dono do projeto, que fez o projeto, soubesse, também nem consultaram, deve saber sim.
para uma de 31 centímetros, uma capacidade de 100 toneladas, que aumentou em 2 milhões o valor da obra. Então, alterou o projeto. Ou seja, o projeto tinha que ser seguido ipsis literis o que tinha sido feito. É isso, princípio do vínculo do edital. A gente brinca quando eu dou aula de licitação, no 10º semestre, ou nas pós-graduações, ou nas câmaras. Acabei de participar de uma escola de governo da Câmara, São José do Rio Pardo. Deve estar até na internet, convido para quem quiser ver. E eu falo de uma das minhas palestras lá foi sobre licitações. É quase que a lei entre as partes. O edital e o contrato, que o contrato está dentro do edital também, porque por conta do princípio da transparência, para saber o que está contratando. E existe possibilidade, existe até 25%, que eu não vou ficar entrando nesses detalhes aqui, existe possibilidade, mas com motivação. Se existe um fato relevante, se existe um erro no projeto, já me parece bastante temerário. Primeiro porque a contratação foi temerária. O próprio parecer jurídico aponta isso. Se eu fosse gestor, eu já parava por aí também. E falam, eu vejo as discussões, você mesmo disse que muitos acham que deveria continuar, porque senão vai perder os 5 milhões. Isso que eu quero... é muito importante isso, porque ela é eivada, eu gosto dessa palavra, eivada, né? Cheia de irregularidades e ilegalidades. Fim, isso daí já mostra. Trocaram o projeto, alteraram o preço. Aí quando descobriram que ia gastar mais 2 milhões, fizeram o quê? Foram lá e, vamos tirar então a pintura das estruturas de metal, porque essa tinta é muito cara. Ou seja, eles foram tirando, deixando de fazer algumas coisas, porque o preço é fechado, só que quando eles tiram, não pode. Não pode, tô falando. Aí vinculante do edital, não pode. Aí você tira... nada disso. E na verdade não é nem um edital, porque foi uma dispensa de licitação que é mais rígido. As pessoas acham que é menos rígido, então, é mais rígido. Aí você tira esses itens para continuar a obra, e não só que no final, para terminar, você vai ter que pegar e aportar mais 4 milhões, que não pode. Não pode. Então aí a pergunta de alguns milhões de reais, né? Gastou-se 5 milhões, eu tenho certeza, falo isso sem medo de errar, não tem 5 milhões de obra lá, nem de material, não tem. Juntar tudo que foi feito, quebraram um piso de 40 centímetros de concreto com estrutura de ferro para fazer um de 4. Eu não sei aonde, na cabeça de algum jirico, CDHU, não entendo. Sei que tem lá Construmédici que dizem que tem o Carone lá, que era da Proguaru, fechou tudo. Onde ele passa, ele fecha. Passou no SAI, fechou o SAI, passou na Proguaru, fechou o Garu. Construmédici, o que eu vi, ela que realizou a obra. Um consórcio, Construmédici mais um. Aquele consórcio foi feito em 2000, nasceu em 2024. E tem uma Eu vi uma ainda tem comercial no laudo, não sei ainda tem a construtora lá que tem na internet dizendo 30 anos, junto com a CDHU, tudo compadrio. E até fiquei sabendo de que o Carone, né? Se não tem nada a ver, o que estava fazendo pressão lá na Câmara, né? Fazendo lobby na Câmara por conta da obra. Tem a ver o quê, Carone? Mas vamos lá. Tudo isso acontece, beleza, já torraram os 5 milhões lá. Aí tem um pessoal que fala, não, vamos gastar os outros 15 porque vai enterrar os 5 milhões. A pergunta que eu faço, né? O Martelo, hoje ele é o presidente, pegou esse abacaxi, paralisou a obra, cancelou a outra licitação que foi feita no dia 30 para gastar mais 20 milhões. Espera aí, vamos deixar do jeito que está, eu vou pedir o laudo. Ciente de que tem irregularidades e ilegalidades. O Martelo, se falar assim, não, tem 5 pau que já foi, eu vou pôr os outros 15 e vou terminar. Ele pode fazer isso? Poder ele pode, mas vai responder por isso. Improbidade. Pode ser até, caso de improbidade, pode ser até caso criminal também. Tem apontamentos licitatórios na área penal também que as pessoas acabam desconhecendo. A verdade é que, se constatado o laudo, é robusto. Penso que tem que ir para a procuradoria dele, que é bastante competente lá da Câmara, ou pelo que eu sei, já foi para o MP e para o TCE.
tudo bem, mas a procuradoria dele tem que fazer um parecer sobre o laudo para dar os caminhos para ele. Se realmente for constatado em laudo técnico, assinado por procurador competente, vem para ele para tomada de decisão. A tomada de decisão dele não é vinculada, realmente não é, mas é responsabilizada, porque se não for motivada, o ato jurídico, que é uma outra obra que eu escrevi sobre o ato jurídico, se não for motivado, não é um ato perfeito. Porque tem que ter motivo. Por que ele vai continuar? Ah, porque eu gastei 5 milhões. Não, isso não é motivo. Porque esses 5 milhões, na verdade, se realmente não teve as certidões de aprovação, se não teve as obras conectadas, se o preço não foi conduzido da maneira correta. Troca de projeto. Se ele não só pode, como ele deve fazer uma representação, inclusive, contra as companhias, para o ressarcimento do dinheiro do erário público. Uma demanda robusta que, se não, penso eu que pode vir a ser até prevaricação. Não é ele responder por isso, porque agora a decisão é da mesa diretora, com a sua assessoria. Se aquele laudo já é uma peça instrumental administrativa, está nos autos, um parecer jurídico, se ele quiser mais algum outro parecer, eu não sei se tem um departamento de engenharia interna lá, um outro parecer, e o decisório, não é? Que pode ser feito por ele, mas pode ser colegiado também. As pessoas pensam que não pode. A decisão, o ato, a responsabilidade é dele. Mas ele pode, por exemplo, chamar a mesa diretora para fazer uma reunião, apresentar, para ver se as pessoas entendem isso. É que ninguém às vezes quer assinar. Mas a responsabilidade final vai ser sempre dele. É dele. Ele chama os pares é o lá, presidente. chama a mesa, o presidente chama os atual. vereadores, e aí, vamos continuar? Vamos, tal. Só que se der pau, é ele que vai sofrer. É ele. Tá. É ele que pode responder com um ato de improbidade. Prevaricação. Prevaricação. E até pode vir uma representação criminal. E entendo que o Ministério Público é uma atividade paralela. Quem tem que fazer isso é a própria Procuradoria da Câmara, ou a Câmara, através de contratações, fazer a busca desse recurso. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor, encaminha o laudo com os pareceres, os procuradores, para o Ministério Público, que já está na fita, né? Já está no caso. Mas o Ministério Público tem a sua competência. Sim, e para o Tribunal de Contas do Estado e tal. Independente disso, não são as meras ações. Dava para realizar? Não dava, pelo laudo, não dava, não tinha certidões que deveria ter no início, não dava mais para furar a broca aí, essas coisas todas que você está falando da questão técnica, que estão no laudo. Então, laudo. Então quer dizer que você está me dizendo... O laudo final diz que é impossível a realização dessa obra, então houve um erro. Tem que apurar de quem é a responsabilidade e buscar o recurso, o erário... Traga de volta. De volta com juros, correção, indenizações e tudo mais. Então você está dizendo para mim que, independente dele mandar para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas do Estado, ele tem que acionar, sim, através da Procuradoria... Penso é o meu entendimento, né? Que ele teria que acionar para poder recuperar essa grana. Sem dúvida, é responsabilidade dele. Ele tem o gestor do dinheiro público, do 12º da Câmara. Da mesma coisa que um ordenador de despesas... de uma Secretaria de Educação, de uma Secretaria, o que temos ainda que é mais agudo é a independência dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição, mas vem desde Montesquieu, né? Executivo, Legislativo e Judiciário independentes. O Legislativo é presidido, ele tem a gestão administrativa, no caso da nossa Câmara Municipal, pelo presidente. Ele é o ordenador da despesa, então ele é responsável pelo cofre público. Então, se esse dinheiro, se esse contrato houve desvios de finalidade, incompetência, fraude ou desídia, porque se houve desídia também é a mesma coisa, tem que trazer o dinheiro de volta, não era para ter feito. E se houve qualquer conluio com pessoas
Daí é pior ainda, daí tem crimes que pode ser peculato, pode ser advocacia, advocacia administrativa, pode ser qualquer, tem que ser apurado. Agora, de qualquer jeito, o prejuízo não pode ficar para o coletivo, para a Câmara dos Vereadores, porque se não era possível fazer aquilo, não poderia ter pago, não poderia ter iniciado esse processo. Se não são as companhias, alguém vai ter que responder por isso. Bom, eu acho que encerrou, né, a ideia. Na verdade, Zeytuni... É uma pena. Não. Eu venho aqui como um técnico, não é? Aqui, se eu abrir os dois livros, um que fala do processo licitatório, você vai ver que eu enquadro em várias questões aqui. Você vai deixar esses dois livros para mim? Vai, é presente para você, eu trouxe para você. Vou te agradecer. Porque eu sei que você vai usar muito nas suas investigações, nas suas reportagens. E depois eu vou te mandar também dos atos da administração pública, desvio de função, abuso de direito, abuso de poder, são desvios. Deixa eu fazer um corte aí. Eles apuram uma legalidade, mas por um interesse que não é o interesse público. Isso, se apurado, tem que ser penalizado também. Tem um lance que eu gosto no poder público, que tem o lance do ato de ofício, né? O ato de ofício, ele te coloca numa situação que independe da sua vontade, você é obrigado a fazer. Eu não queria fazer. Não, você é obrigado a fazer. No seu entendimento, existe aí ir atrás de recuperar esse dinheiro, é um ato de ofício? Não tem dúvida, é responsabilidade do presidente. Se ele, dependendo da forma que ele toque, ele pode se envolver num problema que nem é dele, mas quer dizer, agora é dele. Agora é dele. Porque ele está investido de um cargo em que a responsabilidade orçamentária é dele, da Câmara. Então esse dinheiro, se for R$1, R$10, R$100 ou 5 milhões de reais, a responsabilidade é dele. E se não bater as contas e o Ministério Público fizer as intervenções e ele não fizer, ele pode incorrer também em crime de prevaricação. Eu acho que matou a pau. Eu acho que... Uma pena. Depois você vai abrir o livro, com certeza. Você vai ver que enquadra em muitas questões que eu falo nas duas obras, tanto na parte licitatória quanto na parte da execução contratual. Existem fases, né? Medições e fases para serem entregues. Isso deve ter um fiscal do contrato também. Esse fiscal do contrato... Não, no relatório diz que a fiscalização olhou para o lado. Não, mas alguém é fiscal do contrato. Sim, mas... Esse fiscal do contrato, se for, a maioria das vezes é um servidor de carreira. Se ele não chamou atenção a essas questões, ele também incorreu em crime. Zeytuni, só para você ter ideia. O galpão tem 8 metros de altura. Todo mundo foi lá e viu, né? Sondagem. Com 7 metros tem pedregulho. Ali teve... A gente fala de duplicidade, né? De contratação. Triplicidade. Eles fizeram 3 sondagens. 3 sondagens no mesmo imóvel, no mesmo terreno. Desde 2020 até 2024 já estava. O pessoal já sabia que tinha. Aí fala, não dá para ser essa máquina, porque ela é mais alta. E contrataram aí contratar uma que vai ficar 2 milhões mais caro. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se não foi fraude, foi desídia. Se é desídia, lógico que existem outras penalidades, mas o dinheiro público tem que voltar de um jeito ou de outro. Se é para as empresas, se é para quem contratou, lógico, precisa apurar, não é? Precisa um belo relatório, na verdade, um parecer jurídico de alguém que realmente conheça essa situação para conduzir e dar o melhor caminho. Só que as atividades, é isso que não podem ser terceirizadas. Tá na mão do MP, eu não faço nada. Se não fizer nada, também poderá incorrer em desídia. Quer dizer, desídia é malversação, não cuidar direito do que deveria cuidar. Então, se a Câmara fez um investimento de 5 milhões que não ia levar nada a lugar nenhum, se o contrato, se existe
se é nulo ou anulável, se existem ilegalidades, se deverá ser cancelado ou não deverá, ele tem que ser apurado. Ele tem que ser apurado com um processo minucioso para ir fazer uma agenda de trabalho. Se vai representar, quem vai representar, se vai pedir o dinheiro de volta, como vai pedir o dinheiro de volta. Dentro das questões técnicas, lógico que eu estou falando na questão de um entendimento jurídico, não é um parecer aqui, é um bate-papo falando das obras e do que eu conheço do processo licitatório e daquele parecer que eu... Mas veja bem, o seu entendimento pode ser também o entendimento de qualquer promotor e que fala, ele não fez nada. O promotor não, o promotor ele tem obrigação. Sim, então, ele tem obrigação. Ele vai ter que relatar aquele... Como os procuradores, na verdade, como o presidente da Câmara, ele é obrigado. Agora, é isso, as pessoas não compreendem bem. O laudo é obrigatório? Não, mas foi feito. Ele é instrumento de um processo administrativo. E você é obrigado a seguir? Não, mas se não seguir, se seguir sem motivos, você poderá sofrer sanções por conta dele. Por quê? Porque está demonstrando que houve inúmeras irregularidades, ilegalidades, talvez, e desvio de conduta, não estou dizendo que pode ser o desvio de conduta que pode ser uma fraude, mas pode ser uma desídia também, um processo de incompetência, que inclusive deverá ser objeto até de sindicâncias. E se for funcionários de carreira, de PAD, processo administrativo disciplinar, até com desligamento desses funcionários de carreira. Então, a responsabilidade é grande. E hoje, se não houver a devida atenção em algo que está fora dos padrões, desde a sua contratação, como bem falou a Procuradoria Jurídica da Câmara, isso pode ter outros envolvidos. Gente que, um exemplo, a própria mesa diretora atual. Bom, acho que matou. Acho que está respondido. Antes de encerrar, vou cortar para mim aqui, que eu vou fazer a campanha isso, é isso mesmo. Fazer a campanha, tem a campanha da Câmara. Põe na última cena ali. Isso, porque aí está aparecendo... Não. O Guarulhos.sp. Põe no corte para ela aparecer. Isso. Eu sempre esqueço de fazer essa parte. Põe no corte para aparecer. Bom, pessoal, como a gente faz para ajudar Guarulhos a evoluir cada vez mais? Né? Pergunta que a Câmara está fazendo. É isso que está em discussão na Câmara Municipal. E esse diálogo envolve você. Porque os vereadores são os representantes dos nossos interesses e das nossas opiniões. O importante é que a Câmara está determinada a evoluir junto com a cidade. E sabe como ela está fazendo isso? Com mais trabalho, mais inovação, mais diálogo e o que é essencial, estando cada vez mais próxima da população. Porque é assim, ouvindo você, que os vereadores podem propor e aprovar as transformações que melhoram a vida de todos nós. Vamos preparar a nossa cidade para o futuro? Vamos? A Câmara Municipal de Guarulhos está trabalhando para isso e conta com a sua participação para fazer isso acontecer. Vamos evoluir juntos? Para saber como participar, acesse o portal da Câmara, guarulhos.sp.leg.br. Hoje está certinho aqui. É só acessar, participe. Gente, independente daqui da campanha da Prefeitura, é só acessar o site e ver à noite, qualquer horário, vai lá ver o que eles estão falando, o que estão fazendo. O que eu falei na abertura do programa, a gente é sócio da empresa chamada Guarulhos, e esses caras, a gente contrata esse pessoal para tocar a nossa empresa. Se a gente não tiver atenção sobre o que eles estão fazendo, a empresa vai para o buraco, né? São funcionários públicos, nossos funcionários. Você contrata alguém, larga na tua empresa e vai passear, quando você voltar não tem empresa mais. É o que a gente tem que fazer. Valeu? Alexandre Zeituni, meu querido, muito obrigado mesmo por ter vindo. Entenda bem, e eu espero que entendam,
não é articulação, complô, nada disso, porque tem tudo. O pessoal, quando faz parte, né, daquele lance de vamos pegar o dono da mensagem e vamos demonizar o dono da mensagem, porque a mensagem não é o que a gente quer. A gente está falando de realidade, de prática, de falta de necessidade de uma coisa, tal, de valor, tal. É técnico aquele negócio, é simples. Então, todas as opiniões do Maurício, eu não sou imbecil também. Eu vou ler antes, vou me aprofundar antes para saber o que eu falo. Só que agora, para legitimar as coisas que eu falei e até explicar do modo correto as coisas que eu falei, agradeço de verdade a vinda do professor, amigo, autor de livros a respeito dessa matéria, Alexandre Zeytuni, um dos nomes do nosso direito em Guarulhos, que a gente respeita e respeita muito. Muito obrigado mais uma vez, Alexandre. Eu que agradeço a oportunidade, feliz de poder participar. A gente pretende sempre contribuir quando chamado nessa questão jurídica, que é o nosso ganha-pão, mas também a nossa paixão, né? Eu gosto muito de discutir isso. Você sabe que eu sou um estudioso da justiça, não do direito apenas, mas da justiça. E eu acho que a gente pode sim construir uma cidade melhor, mas para isso não dá para deixar os outros fazerem. Todos nós temos que fazer junto. Parabéns eu gostei dessa história do Guarulhos S.A., da Sociedade Guarulhos. Legal pra caramba. Somos sócios, somos sócios. Camila é sócia nossa também. Isso mesmo. Somos todos sócios. Que bom. Obrigado Parabéns. mais uma vez. Gente, voltamos amanhã com mais um Guarulhos S.A. Até lá, tchau.